Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto e amado ouvinte deste programa, aqui na nossa Diocese de Formosa, também você que nos escuta fora da nossa Diocese. Hoje, quinta-feira, um dia de adoração. Nós estamos dentro do mês vocacional. Muito importante que façamos a adoração pelas vocações. Rezemos pelos noviciados das congregações, os seminários, pela santificação do clero, pela perseverança dos sacerdotes, pela perseverança dos seminaristas, de todos aqueles que estão no processo formativo nas congregações religiosas e institutos. Como é importante para o crescimento espiritual, humano, afetivo, social de uma paróquia, a adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu me lembro de um padre que sempre achava que isso era bobagem, mas depois ele passou por um processo de desafio na sua vida e ele encontrou na Eucaristia a força, a luz para o seu ministério. E ele confidenciava comigo: quando eu comecei a motivar a comunidade para a adoração ao Santíssimo Sacramento, esta vivência mais íntima e profunda com Jesus Eucarístico, eu vi minha paróquia crescer. Um alvissareiro novo tempo aconteceu ali. E é verdade, quando nós temos uma comunidade paroquial que adora, que reza, que leva aos pés de Jesus Eucarístico a história da comunidade, as dificuldades familiares, pastorais, tudo se torna diferente, pois a oração, a adoração tem um poder de transformar profundamente a vida das pessoas e de suas comunidades. Quando nós falamos aqui desde o começo do ano, estudando esse tratado prático dos vícios e das virtudes, ensinamento às vezes difíceis, que a gente pensa ser até nebuloso, complexo, mas não é. A partir do momento que nós nos revestimos de Cristo, quando nós deixamos Jesus realmente ser Ele na nossa vida, a prática das virtudes e a renúncia aos vícios, ela vai acontecendo paulatinamente. E você percebe logo que você já não é o mesmo do ano passado e 3 anos atrás. É o processo da conversão. E na esteira da reflexão dos vícios, que são opostos às virtudes de vencimento, falaremos hoje do fastio, do tédio. Ele nasce da preguiça e é filho da ociosidade. Jamais entra num coração que ama sofrendo e sofre amando. Se alguma vez chega a assomar numa vida votada ao sacrifício, somente o faz como tentação passageira, que a alma vence com a força da graça. O fastio, porém, que inunda milhares de almas, tornando-as suas presas, sempre procede da ociosidade e da inação culposa de almas frouxas que não praticam a mortificação. A liberdade causa o fastio. A alma submissa e obediente está livre desse mal que leva a muitos pecados que só eu vejo, conheço e posso medir. A submissão aliada à ordem é o remédio do fastio. Num coração regrado, cuja vida é a própria ordem, sequer há sinal de fastio. Nas comunidades religiosas em que imperam obediência, submissão e humildade, não há fastio, mas alegria. Nas comunidades religiosas em que a vida está ordenada, jamais entra esse vício ou defeito que tão grandes males causa ao coração.
Quando o fastio aparece nos claustros, é sinal certo de decadência. Neles se infiltrou a devassidão. Não se reza e não se obedece. A presença desse mal temível é sinal iniludível de que a comunidade religiosa se desvirtuou e não é mais o que deveria ser. Igualmente acontece com as almas que, embora não sendo religiosas, caminham na vida do espírito. A bússola que lhes mostra que andam mal é o fastio. Quando esse inimigo assoma às suas portas, é o sinal seguro de que não andam como deveriam. Sem dúvida, carecem de obediência, submissão, penitência e mortificação. Eu trabalhei com seminário menor como reitor 2 anos. E a gente acompanha religiosas, religiosos, pessoas que estão na vida de formação, tanto no seminário quanto nos conventos, nos mosteiros. A gente acompanha também muitos sacerdotes com partilhas, com oração. Acompanhamos também muitas famílias, muitos casais recém-casados, outros casados há mais tempo. Esse tédio, esse fastio, muitas vezes ele é uma arma tão discreta e profunda nas mãos do demônio que leva as almas à destruição de si mesmas, à destruição da vocação, do estado de vida. Porque o tédio, o fastio, ele afasta a pessoa do sagrado, afasta do sacramento. Por isso a nossa insistência toda quinta-feira aqui com vocês, para que animem as nossas paróquias, a nossa diocese, nesse caminho de adoração. E é uma mensagem também que a gente passa para aquelas pessoas que nos seguem. Sem oração, sem adoração, nenhuma comunidade, nenhuma paróquia vai adiante. E a gente vê congregações, a gente vê grupos, institutos, comunidades que patinam e não andam, porque trocaram esses convites de Deus, a penitência, a mortificação, a renúncia aos vícios, por trabalhos e dinâmicas que estão desconectadas destas forças ungidas que são as virtudes. Não funciona. Um matrimônio que não tem vida de oração, que não tem esta busca de Deus, o seminarista, o padre, o diácono, seja também os diáconos permanentes, os religiosos, consagrados leigos, enfim, todos nós, cristãos que fomos agraciados com o batismo para vivermos o nosso profetismo, o nosso sacerdócio comum, para vivermos o nosso serviço na obra de Deus, sem esta busca intrépida pelas virtudes e o abandono aos vícios, a gente não vai ver crescer, seja a nossa fé no nível pessoal e muito menos comunitário. E nós cristãos, nós primamos por esta graça que é a vida comunitária, a vida de irmãos, no serviço, na evangelização, na catequese. A gente precisa vencer o tédio, vencer esse fastio que vai levando à morte interior da nossa vivência de fé. Isso não é uma brincadeira, isso não é um assunto indemodé, fora de moda. Pelo contrário, por que nós estamos vivendo esse afrouxamento na vida cristã? Falta de abraçar com destreza, com firmeza, as virtudes e abandonar os vícios, essas realidades que vão sangrando a nossa mística e a nossa espiritualidade e nos invadindo com elementos pitorescos, excêntricos, egoístas, anticomunitários e, eu diria até, malditos, contaminados, tirando a nossa vida espiritual, nossa vida comunitária. Vamos à palavra de Deus.
Mateus 24, 42 é o refrão da aclamação ao Evangelho de hoje na Santa Missa. Vigiai, diz Jesus, vigiai, pois, no dia em que não esperais o vosso Senhor há de vir. Por que nós estamos meditando este ano todo estas virtudes, esses vícios, que a gente precisa tomar consciência sobre eles, acolhendo as virtudes, renunciando aos vícios? Porque a igreja tem por tarefa primordial preparar a volta de Cristo. Tem muita gente que não acredita nisso mais. Tem muita gente que vê a igreja como uma ONG. Não tem mais aquela consciência mística, espiritual acerca da igreja. Isso é muito triste. Isso é doloroso. A nossa igreja, ela é mistério. Ela é a epifania do mistério do ressuscitado. A igreja não é uma instituição meramente humana, embora composta por homens. Mas a igreja é de direito divino porque ela nasce do querer do próprio Deus. Cristo quis a sua igreja. Quis nos presentear com esse dom que é a Santa Igreja Católica, que nós devemos amar com toda a força do nosso coração, a nossa Santa Igreja. E quem mais deve amar a igreja somos nós, sacerdotes, que devemos abandonar os critérios humanos, as ideologias, as concepções que não agradam a Deus. A gente fica escutando daqui e dali certas posições contrárias à tradição da igreja, que ferem a palavra de Deus, que ferem os costumes católicos. A nossa igreja de sempre, ela não é a igreja que vai se tornar outra igreja. Não, nossa igreja é a mesma, desde o começo, como Cristo é o mesmo, como Deus é o mesmo. Nós podemos fazer algumas adaptações para melhor exercitar a evangelização, a catequese, mas o conteúdo, a essência da igreja não muda. Nós não podemos cair nessa, de querer criar uma igreja que faça os nossos gostos, aos nossos modos. A igreja é essa brasa que queima dentro de nós, nos convidando às virtudes e nos convidando a expurgar de nossas vidas os vícios e aquilo que nos atrapalha na caminhada da fé. Pai Santo, Deus de amor, que quiseste que teu Filho Jesus ficasse presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, nos tabernáculos de nossas igrejas, para que nós o adorássemos e o adoremos. Dai, Senhor, aos que não adoram a sede da adoração. Dai, Senhor, àqueles que estão frios na oração, o desejo de orar. Cura os católicos, os irmãos nossos de comunidades que estão no fastio, que estão no tédio, que estão nessa ignorância de não querer mais a vida comunitária e o compromisso com teu Filho Jesus. Senhor, só em Cristo, teu Filho, nós encontramos sentido para a nossa vida, na sua cruz, na sua ressurreição. Não deixe, Senhor, que os nossos corações sucumbam às novidades perversas e malignas deste mundo triste dos nossos tempos. Amém. Pela intercessão de São Luís, rei da França, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.